Senta aí, vamos tomar um café e vamos conversar. Quando eu comecei a publicar meus textos aqui pela internet, um dos primeiros temas que eu escolhi foi o rock. Talvez porque ele faça parte da minha vida há muito tempo. Recentemente apareceu um corte de uma entrevista do Andréas Kiss no programa do Rafinha Bastos. E claro, eu fui reassistir ele na íntegra. E antes de continuar, preciso dizer uma coisa muito importante. Não estou reagindo apenas a um corte. Estou falando de uma entrevista completa com mais de 1 hora de conversa. Vivemos uma época em que o corte de 30 segundos vira realidade absoluta, mas nem sempre ele representa a conversa inteira. A entrevista é ótima, os dois falam sobre músicas, carreiras, pandemia, comunicação e trajetória, até porque a entrevista é de 2021. Em determinado momento surge uma pergunta interessante. Como alguns roqueiros que antes eram vistos como revolucionários, hoje são chamados de conservadores? E foi aí que comecei a pensar, não necessariamente sobre a resposta do Andréas, não, mas sobre o próprio rock. Porque existe uma frase que eu escuto há anos: o rock não é de esquerda nem de direita. E talvez isso seja verdade, mas será que isso significa que ele nunca foi político? Eu não sei. O que eu sei é que o rock nasceu incomodando, nasceu ocupando espaços que não lhe pertenciam, nasceu enfrentando padrões. Quando um homem deixava o cabelo crescer, numa época em que isso era mal visto, existia uma mensagem ali. Quando os artistas desafiavam costumes, religiões, governos e padrões de comportamento, existia uma mensagem ali. Nem sempre partidária, mas política. Porque política não acontece apenas nas urnas, ela também acontece nos costumes, nos comportamentos, na forma como se escolhe, na forma que escolhemos viver. O curioso é que o rock passou décadas sendo tratado como algo perigoso para os bons costumes. Na verdade, o rock era o marginal. Coisa de rebelde, de anarquista, coisa de quem queria destruir a sociedade. Essa era a visão. E hoje, muitas vezes, parece ter sido domesticado. Aquilo que antes assustava virou um produto, virou marca, virou camiseta vendida em shopping. E talvez seja esse o destino de quase toda revolução cultural. Primeiro ela assusta, depois ela é aceita e, por fim, ela é vendida como produto da indústria. Mas isso não significa que o espírito da rebeldia do rock desapareceu. Talvez ele apenas tenha mudado de lugar. Talvez esteja em artistas independentes, talvez esteja nas periferias, talvez esteja em um estilo que hoje recebe os mesmos preconceitos que o rock recebia décadas atrás. É justamente por isso que eu consigo entender parte do raciocínio do Andréas. Mas também vejo algumas contradições, porque o rock sempre carregou discussões sobre liberdade, comportamento, autoridade e contestação. E isso, goste ou não, também é uma forma de ação política. Discordar de alguém que eu admiro não faz eu admirá-lo menos, muito pelo contrário. Às vezes é justamente a discordância que torna a conversa interessante. E talvez o maior problema não seja o rock ter mudado. Talvez seja a nossa necessidade de encaixar tudo em lados opostos. Como se toda manifestação artística precise escolher um time. No fim das contas, continuamos amando o rock. Não porque ele tenha todas as respostas, mas porque ele sempre me incentivou a fazer perguntas. E talvez seja sua maior rebeldia até hoje. Continuar fazendo perguntas, mesmo quando ninguém gosta das respostas.